Oi, então vou continuar. é, Isso aqui vai ser provavelmente o último vídeo sobre substituições trigonométricas. Eu vou lembrar a vocês que hoje, data da gravação desse vídeo, é a data do fim do mundo também. Ok, o que eu fiz nos últimos vídeos? A gente viu é, a base era essa integral aqui, essa primitiva aqui. Mas eu lembro que o truque que eu usei permite também resolver primitivas onde aparecem raízes dessa forma. Eu já dei alguns exemplos onde às vezes não é nem necessário, mas a ideia aqui foi fazer o seguinte: foi observar que se eu quiser transformar um quadrado, 1 menos x2 no quadrado que cancele a raiz, tá? Então eu quero transformar 1 menos x quadrado em alguma coisa que seja um quadrado perfeito, tá? Foi útil ver que a seguinte identidade trigonométrica pode ser bastante útil. Tá? Nesse vídeo hoje eu vou querer estudar essa primitiva aqui. Na verdade vão ser duas primitivas, vai ter essa e do mesmo de uma vez quase a gente vai também estudar essa, porque essas duas primitivas aqui são ligadas por uma razão que a gente vai ver já já. Tá? Então a ideia aqui, vamos considerar a primeira, tá? A ideia aqui seria a mesma, seria de tentar transformar via algum método, transformar 1 mais x2 em alguma coisa ao quadrado, tá? Fazendo uma substituição chamando x de sei lá o que, tá? Então aqui também a gente vai também usar a trigonometria e a observação interessante vai ser a seguinte: é que o que já apareceu uma vez na hora de calcular a derivada da função tangente, tá? A gente calculou a derivada da função tangente, isso não é realmente o meu objetivo, vou voltar a isso depois, mas a derivada da função tangente é igual a 1 mais tangente quadrado. E tangente sendo seno sobre cosseno, eu tenho que isso é igual a seno quadrado, 1 mais seno quadrado sobre cosseno quadrado, que é igual, colocando no mesmo denominador, eu vou ter cosseno quadrado mais seno ao quadrado sobre o cosseno ao quadrado, mas o numerador aqui é 1. Tá? Então 1 sobre cosseno ao quadrado eu posso escrever como 1 sobre cosseno tudo ao quadrado. E o que eu obtive aqui é que se eu chamar 1 sobre cosseno de θ, isso costuma ser chamado de secante, tá? É só uma definição, tá? A secante de um ângulo é 1 sobre o cosseno desse ângulo. Então com isso eu mostrei que 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado, tá? Que eu vou escrever aqui.
1 mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ. Então é isso que eu precisava, é disso que eu precisava aqui. Tá? Parece interessante quando eu tiver uma primitiva desse tipo. Parece interessante chamar x de tangente θ, do ângulo θ, e depois transformar essa integral somente em função de θ e ver o que a gente obtém. Então acontece que para essa primitiva aqui, a conta fica bastante difícil. Então o que eu vou fazer primeiro, eu vou começar a tratar os casos mais simples, tá? Para mostrar o que eu posso fazer, como tratar essa tangente e essa secante. Então, se no caso, nas primitivas dessa forma que a gente viu nos dois últimos vídeos, eu tinha que saber mexer com senos e cossenos e primitivas de produtos de senos e cossenos ou de potências dessas funções trigonométricas, aqui vai ser, eu vou ter que saber mexer com tangente e secante. Então, antes de continuar, eu vou escrever algumas propriedades aqui dessas funções. Tá? É só para, antes de começar, vou ficar um pouco com essas tangentes e secantes. Ok? Então, a relação fundamental vai ser essa. E eu vou precisar de saber algumas coisas. Então, eu vou lembrar que, por exemplo, a derivada da tangente, que eu escrevi aqui embaixo, né? 1 mais tangente quadrado, que é secante ao quadrado. Tá? Por sua vez, vamos calcular a derivada da secante, que vai ser necessária depois. Derivada da secante é a derivada de 1 sobre cosseno, né, por a definição. Mas a derivada de 1 sobre cosseno me dá menos 1 sobre cosseno ao quadrado, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Tá? Então aqui eu usei a regra da cadeia. Menos vezes menos me dá mais, e eu posso escrever isso da seguinte maneira. É seno θ sobre cosseno ao quadrado. Eu vou escrever sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno. Tá? Isso é bom porque eu posso escrever da seguinte forma. Eu tenho tangente, multiplica aqui é secante de novo. Ok? Então, é por isso que a gente vê natural introduzir a secante, porque quando eu escrevo as derivadas da tangente e da secante, eu vejo que ambas podem ser escritas somente em termos da própria secante e da tangente. É pouco parecido com as funções seno e cosseno. As suas derivadas, as derivadas dessas duas funções podem ser escritas como próprias funções dessas funções, tá? Que faz com que é natural trabalhar somente com seno e cosseno, e aqui a gente vai trabalhar somente com tangente e secante. Ok, eu acho que por enquanto é tudo o que eu preciso saber das propriedades dessas funções. Eu vou querer dar uns exemplos de substituições que usam essas funções. Tá? Eu vou começar com um exemplo que na verdade, é fácil demais. Tá? Então é uma função onde aparece raiz de 1 mais x2, tá? Que é o que eu vou ter que saber tratar depois, mas ela é
ela tem uma particularidade e que eu tenho um x aqui, e esse x é quase a derivada de x2, então eu não vou precisar de fazer substituição complicadas, mas mesmo assim, tá? Então vou fazer do jeito 1 que é simples e que deve ser usado, porque quando você pode fazer uma coisa simples, aproveita. Seria de chamar, por exemplo, sei lá, x2 de u. Então vamos chamar u de x2, tá? Du é 2x dx. Logo, a minha primitiva vai ser igual, em termos de u, eu tenho raiz de 1 mais u, e tenho 1 sobre 2 du. Okay? Mas o que eu vejo aqui é a derivada raiz. Tá? Então, voltando para x, eu tenho 1 mais x2 da raiz. Ok? Então esse jeito é particularmente simples, porque eu não precisei fazer substituições complicadas. Então vou fazer um jeito 2, que vai ser fazer uma coisa complicada para resolver uma integral que eu vi aqui que era bastante simples, mas já vai me permitir mostrar como que eu uso essas tangentes e essas secantes. Ok? Então, vamos lá. Jeito 2 é de chamar x de tangente θ. Tá? Então, por que eu faço isso? Porque eu vejo aqui dentro 1 mais x2 e eu sei que eu tenho essa identidade trigonométrica que vai me permitir transformar 1 mais x2 num quadrado, tá? Porque tem essa secante ao quadrado aqui. Eu vou fazer isso. Então, quem é dx? Eu escrevo, dx vai ser a derivada de tangente com respeito a θ, que está aqui. Então, é secante ao quadrado de θ. Perfeito. E agora eu vou reescrever a minha integral primitiva somente em função de θ. Então vai ser igual, eu tenho x, que é tangente, sobre raiz de 1 mais tangente ao quadrado, vezes o dx, e o dx é secante ao quadrado. Tá? Então parece que eu estou complicando a minha expressão, mas vamos ver, continuar. Então, isso aqui é igual a, eu tenho aqui embaixo 1 sobre raiz de tangente, raiz de 1 mais tangente quadrado, mas 1 mais tangente quadrado usando a relação fundamental, isso aqui é secante ao quadrado, certo? E vou supor aqui, para simplificar, que a secante é positiva, então vai ter tangente sobre raiz de secante ao quadrado, que me dá secante, vezes secante ao quadrado de θ. Então, uma das secantes se simplifica, eu tenho a primitiva de tangente vezes secante θ. Tá? E se você olhar essa função aqui, você lembra que isso aqui é exatamente a derivada da função secante. Tá? Mostrei aqui. Derivada secante é tangente vezes secante. Tá? Então, a primitiva de tangente secante é simplesmente igual a secante.
mais talvez a minha constante, tá? E o que eu gostaria de fazer agora é usar a relação entre x e θ para expressar isso aqui em função de x. Okay? Então, aqui eu vou fazer um desenho, porque eu acho que ajuda. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou expressar x, a relação entre x e θ no desenho. Então, se eu desenhar um círculo trigonométrico, eu sei que a tangente, tá, se eu tenho da seguinte maneira, tenho θ, e aqui eu tenho x, que é a tangente do ângulo θ. Lado oposto sobre o lado horizontal. Ok? E secante, quem é secante? Secante, vou escrever, é 1 sobre cosseno, por definição. Então, o que eu preciso fazer é expressar o cosseno em função de x. Tá? Então, olha aqui, e nesse triângulo, aqui pergunta quem é o cosseno. Então, o cosseno aqui vai ser 1 sobre a hipotenusa, e quanto que é a hipotenusa? Via Pitágoras, é raiz de 1 mais x2. Então, o cosseno de θ é 1 sobre raiz de 1 mais x2. Logo, o cosseno 1 sobre cosseno é 1 sobre a raiz, que é a raiz. Ok, então eu tenho a mesma coisa que eu tinha no jeito anterior, mas é interessante ver que eu transformei uma primitiva onde aparece o polinômio da forma raiz de 1 mais x2 numa primitiva que contém tangentes e secantes, e que eu calculei a primitiva e depois voltei para x. Tá? Então, e deu certo. Então agora eu vou tratar um outro exemplo onde a substituição trigonométrica é muito útil, tá? E onde a integração simples pode não funcionar. Então, eu vou calcular, agora eu vou modificar um pouco o exemplo anterior, pegando a seguinte função. Vou pegar x3 sobre raiz de 1 mais x2. Ok? Então, já que eu tenho de novo isso 1 mais x2, eu vou tentar chamar x de tangente θ. Agora dx vai ser secante ao quadrado θ de θ. Logo, essa primitiva vai ser igual. Eu escrevo de novo, raiz de 1 mais x2, eu sei que vai sobrar uma secante. Vai ter um tangente elevado a 3 e secante ao quadrado de novo. Então, vai ter de novo um cancelamento de secantes, mas dessa vez vai sobrar uma tangente elevada a 3. Tá? Então, antes era isso, agora é tangente elevada a 3. Muito bem. Então, tem uma seção na apostila, tá? Na apostila, tá? Na seção quem que é? 6.11.2, eu acho. 6.11.2. Vocês vão achar lá primitivas da forma de funções da forma uma potência da tangente vezes uma potência
da secante. Tá? E nos outros livros de cálculo, vocês acham também um monte de detalhes sobre técnicas para integrar coisas desse tipo. Mas aqui eu vou usar, só ilustrar como que eu posso tratar esse tipo de primitiva. Tá? Eu vou me lembrar do que eu sei. Eu sei que a derivada da secante é tangente vezes secante. Então eu podia fazer assim. Uma coisa que eu já fiz num vídeo anterior. Eu vou separar essas potências da tangente da seguinte maneira. Eu vou colocar a tangente ao quadrado, multiplica tangente vezes secante. Ok? Por que isso é útil? Porque aqui eu vejo a derivada da secante, e que isso, pela relação fundamental, eu posso expressar isso como sendo o quadrado da secante menos 1. Certo? Então, vou reescrever isso aqui em cima, é igual a primitiva de secante quadrado menos 1 vezes tangente θ secante θ. E essa parte aqui está só esperando eu fazer uma mudança de variável, chamando secante θ de um u, por exemplo. Então vamos fazer isso. Se eu chamar u nessa primitiva de secante θ, tenho que du é tangente θ secante θ. Ok? E logo essa primitiva se torna du em u quadrado menos 1. E isso aqui é du. Isso tudo se torna o meu du. Ok, então, em termos de u agora, a primitiva realmente é elementar. Em C, que é em termos da secante, é 1/3 secante elevado a 3 menos secante. Opa! Mais essa constante. E, bom, eu quero voltar para x, tá? E o que define ligação entre x e θ está aqui. E eu tenho secante aqui. Então eu vou refazer o meu desenho. Tá? Lembrando que eu tenho um x, que é igual a tangente desse ângulo θ, e que aqui eu tenho 1 mais x2. Ok? E secante é 1 sobre cosseno, mas 1 sobre o cosseno de θ me dá a raiz de 1 mais x2. Bom, o que a gente fez aqui também, né? Essa raiz aqui a gente já escreveu que era igual a essa secante, então não estou fazendo nada de novo, certo? Então eu vou ter essa aqui vai ser igual a 1/3 essa raiz elevado a 3 menos a raiz de novo. Ok, então a gente calculou aqui essa primitiva, que é igual a essa expressão aqui. Perfeito. Então esse método, tá? Ele pode ser, agora eu vou passar para a primeira primitiva que eu queria calcular.
mas é só descrever em geral, tá? Em geral, se tiver, bom, para calcular uma primitiva de uma função que contém um pedaço da forma raiz de, então dessa vez vai ser a quadrado mais b quadrado x quadrado, tá? Aqui no caso anterior a era igual a 1 e o b era igual a 1 também. Então, se a função contém isso, ou às vezes se pode até somente conter isso aqui, tá? Então você pode tentar substituir x pelas seguintes expressões, vai ser a b, a sobre b, tangente de algum ângulo θ. Então, foi o que eu fiz nesses dois últimos exemplos. Eu tinha raiz de 1 mais x2 e eu tentei essa substituição aqui. Eu vi que funcionou. Tá? Ok. Então, vamos calcular essa primitiva agora. Assim, aqui. Tá? Eu prometi que era o meu ponto de partida. Era tentar calcular essa primitiva. E vai dar um certo trabalho. Mas vamos ver. Então eu vou fazer o que está sugerido aqui em cima, chamar x de tangente θ, de novo. Derivada de tangente é secante ao quadrado. E eu reescrevo. Então eu vou ter raiz de 1 mais tangente quadrado, que é raiz de secante quadrado. Eu vou ter secante. Eu vou ter o dx, que é secante ao quadrado dx de θ. Secante ao quadrado de θ. Aí me dá a primitiva de secante elevado ao cubo. Que é 1 sobre cosseno elevado a 3. Mas eu não vou expressar isso em termos de cosseno. Vou deixar a minha secante. Tá? Então, o que eu tenho aqui é um caso particular de uma integral desse tipo, onde m igual a 0 e n igual a 3. Então deixo vocês olharem lá na apostila, se vocês querem uma descrição um pouco mais geral, ou se não, procurar na literatura. Aqui eu vou simplesmente mostrar como que eu posso calcular essa primitiva. Tá? E a ideia vai ser a seguinte: eu vou reescrever secante elevado a 3, na verdade é melhor escrever isso da seguinte maneira. Eu vou deixar secante ao quadrado vezes secante. Então, igual no vídeo anterior, uma hora eu vi que era bom, quando tem uma potência um pouco complicada aqui, fazer uma integração por partes para transformar essa expressão. Então vou fazer uma integração por partes aqui, porque eu vejo aqui uma secante ao quadrado, que é a derivada da tangente. Então se eu integrar, eu vou ter a tangente θ para esse primeiro pedaço, que multiplica secante, menos a tangente, que multiplica a derivada da secante. A derivada da secante é tangente vezes secante. Certo? Então, tangente, secante, menos tangente quadrado,
tá? Mas tangente quadrado, o que é tangente quadrado? Se eu usar de novo a fórmula, a expressão fundamental, isso aqui é secante ao quadrado menos 1, certo? Então, eu vou escrever diretamente assim. Menos a integral de secante ao quadrado menos 1 multiplica secante. Tá? Essa é a secante daqui. Bom, então vai me dar tangente θ, secante θ, menos, então eu tenho de novo uma secante elevada a 3, e mais a primitiva de 1 vezes secante, que é secante. Ok? Então isso a gente está acostumado agora a ver, né? A gente está procurando uma integral, uma primitiva, a gente faz integração por partes e vê aparecer de novo essa integral. Mas pelo fato de ter um menos aqui, eu posso isolar o i, tá? E escrever que a primitiva que eu estou procurando é igual, vai ser igual a meio de tangente vezes secante mais a primitiva da secante. Então eu não terminei ainda, tenho que calcular a primitiva da secante. Ok? Vamos colocar um retângulo aqui, porque é uma primitiva bastante útil, mas falta ainda esse pedaço. Então, afirmação. É um caso onde é muito mais fácil dizer quem é a primitiva e verificar. A primitiva da secante é da seguinte forma, é um log de secante mais tangente. Mais C, talvez. Tá? Por que isso é verdade? De fato, eu vou só verificar. Tá? Eu vou verificar calculando a derivada no membro direito e ver que é igual a secante. Então, vou fazer. Para simplificar, vamos supor que tudo que tem dentro do módulo aqui é positivo. Aí eu vou ignorar se for negativo, eu faço outro caso, tá? Mas supondo que a secante mais a tangente está positiva nos tetas que eu estou considerando, tá? E faz o seguinte, deriva o log de secante mais tangente vai dar eu vou fazer a regra da cadeia, né? É 1 sobre a soma da secante da tangente. Isso aqui vem da derivada do log. Eu multiplico pela derivada dessa soma aqui, derivada da secante, a gente sabe, é tangente secante. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, se você olha aqui, a gente pode colocar uma secante aqui em evidência. Essa secante vai multiplicar tangente θ mais secante. Aí a gente vai poder fazer uma simplificação por que tem pelo denominador e obter a secante. Ok? Então isso prova a afirmação. Logo, vamos continuar aqui.
a primitiva de secante ao cubo é igual a metade tangente secante. Eu sei, é um pouco longo. Primitiva da secante, que é igual ao que eu escrevi aqui lá em cima, secante θ mais tangente θ. Ok? Vamos dar um pequeno intervalo e olhar o que a gente fez até agora. A gente começou aqui, fez essa substituição, obteve secante ao cubo. Secante ao cubo, a gente fez uma integração por partes, obteve essa expressão aqui, onde faltava calcular a primitiva da secante, e a gente verificou, derivamos simplesmente que a primitiva da secante é igual a essa expressão. Vamos concluir. Eu tenho que a primitiva de raiz de 1 mais x2 dx é igual a essa grande expressão aqui embaixo, tá? Onde eu tenho isso que vai ser igual a x, isso que vai ser igual a x, e o que eu preciso é da secante, mas a gente já viu que a secante é 1 mais x2, raiz de 1 mais x2, ela aparece aqui também. Então eu vou simplesmente copiar o que eu obtive, aqui embaixo vai ser igual a meio, grande parêntese, tangente θ aqui é x, secante θ aqui é a raiz de 1 mais x2, mais o logaritmo de secante mais tangente. O tangente é a tangente x e a secante de novo essa raiz. Pronto. Ok. Tratar mais uns exemplos. Vamos considerar a seguinte integral. Então eu acho que ela está nos exercícios da apostila. Tá, isso aqui. Exercício 6.56. Então, de novo, eu tento. Eu vejo uma raiz aqui. Deixa eu tentar chamar isso de tangente θ. E fazer a minha substituição. Então, eu vou ter x elevado a 3, que é tangente elevado a 3. Eu vou ter a raiz ali, eu sei que vai me dar uma secante. E o dx, que vai me dar de novo uma secante ao quadrado. Opa! Secante ao quadrado de θ. Tangente 3, secante 3. Tá? Então eu lembro que vocês podem procurar ler a seção 6, 11, 12 sobre primitivas desse tipo. Tá? De novo, eu vou tentar explicar aqui a ideia
e é essencialmente uma das únicas ideias que é útil de conhecer. Eu lembro do seguinte: eu vejo tangente secante, e se eu isolar uma tangente e uma secante, então eu vou deixar os dois quadrados assim, e colocar a tangente secante aqui. Essa tangente secante é a derivada da secante, certo? Então, eu gostaria de fazer uma substituição agora e de chamar U, por exemplo, de secante. Então, isso aqui a gente já viu no vídeo anterior, porque aqui isso aqui pode ser escrito como secante ao quadrado menos 1. Então, a minha integral vermelha pode ser escrita em termos de U como U quadrado menos 1, esse primeiro termo aqui, U ao quadrado, du. Então, porque o du da secante é tangente secante θ. Perfeito. Aí eu vou ter U elevado a 4, cuja primitiva é 1/5 U elevado a 5. U quadrado, cuja primitiva é 1/3 U elevado a 3, mais C. Isso aqui vai ser igual a 1/5. U era igual a secante, então tem secante elevado a 5. O que era? 1/3 secante elevado a 3. E para voltar a x, tá? Lembra que secante de θ, se x igual a tangente, a secante é a raiz de 1 mais x2. Menos 1/3 elevado a 3. Então isso calcula a primitiva dessa função. Que mais que a gente podia fazer? Vamos fazer a seguinte, por exemplo, ela é um pouco diferente. Um pouco diferente no sentido que não é exatamente a quadrado mais b quadrado x2, um pouco diferente, tá? Eu tenho aqui um polinômio de grau 2, mas cujo delta é negativo. Então, certamente, eu devo poder colocar isso na forma de um a quadrado mais b2 vezes talvez uma variável por 2. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou completar o quadrado dentro da raiz. Então, vai ter x mais 1 ao quadrado, tá? Eu inicio desse quadrado aqui. Menos 1 mais 2, que dá mais 1. Na verdade, eu posso escrever assim: 1 mais x mais 1 ao quadrado. E aqui, esse x mais 1, eu gostaria que fosse uma tangente, então eu vou lá. Então vamos chamar x mais 1 de tangente θ. O dx vai ser de novo secante ao quadrado, tá? A derivada desse 1 aqui dá 0. Então a minha integral se torna 1 sobre raiz de 1 mais tangente quadrado, com a raiz sobra uma secante, e o meu dx é
secante ao quadrado θ e tem um dθ. Então sobra secante. Então eu vi um pouco mais cedo que primitivo da secante é o log da secante mais a tangente. Ok? E agora eu posso voltar para o meu x, a minha tangente está aqui, x mais 1, e a secante eu sei que é raiz de 1 mais x2, raiz de 1 mais tangente quadrado, então é raiz de 1 mais x mais 1 ao quadrado, e a minha tangente é x mais 1. Tá? Se você quiser escrever isso da seguinte maneira, é o log x mais 1 mais, e aqui vou colocar do jeito que estava no início, 2x mais 2. Tá? Então você pode fazer isso em geral a cada vez que você tem uma raiz que contém um delta que é negativo e cujo tal que o coeficiente aqui do x2 seja positivo também. Bem, eu queria fazer mas talvez o exemplo mais simples de todos para ver onde que esse tipo de substituição funciona é quando eu calculo primitivas onde nem precisa ter uma raiz. 1 mais x2. Tá? Então, eu sei que isso é arctangente. A gente sabe há muito tempo que a derivada da arctangente é igual a 1 sobre 1 mais x2, mas vamos ver que aqui eu posso também simplesmente fazer assim. Tá? O meu dx vai ser igual a secante quadrado de θ, então isso vai ser igual a 1 mais a tangente ao quadrado, e o dx, que é um secante quadrado θ de θ. Mas esse 1 mais tangente quadrado é secante quadrado. Então as secantes quadrado ao quadrado se cancelam, eu tenho só primitiva de 1 de θ. E a primitiva de 1 é θ. Mas θ, se x é igual a tangente θ, θ é a tangente de x. Isso aqui é arc tangente de x. Eu costumo voltar respeitando as cores, então vou escrever assim. Muito bem. Então vou deixar vocês procurarem naquele exercício 56 para achar outros exercícios para fazer.